Imagine que a sua escola tenha os professores mais pirados do mundo. E eu não estou falando de professores gente boa, não. Estou falando mesmo de uns loucos que são capazes de fazer qualquer aluno ficar de olhos bem abertos, porque na menor das oportunidades, sua aula de física pode virar um tremendo desastre. A aula de inglês pode ser um quartel-general e nas aulas de matemática, o professor não sabe sequer escrever o próprio nome. Será que tem como isso dar certo? Vem comigo o que vai acontecer nesse hospício disfarçado de escola. Tudo começou em uma escola famosinha na França. 86% dos estudantes se formaram com sucesso este ano, o que é o recorde mais alto de todos os tempos. Eles correm e dançam, cheios de esperança para uma vida universitária próspera pela frente. Enquanto isso, na escola secundária Jules Ferry, o ambiente é completamente o oposto. Os canais de notícias reportam que a escola secundária é a com a pior classificação do ano. As taxas de aprovação são de apenas 12%. O inspetor, o subinspetor e o diretor estão em uma reunião discutindo o fraco desempenho dos alunos e buscam soluções para virar esse fiasco. E nada faz sentido. Eles já não sabem mais o que fazer porque já contrataram os melhores professores da cidade. Os alunos também não são ruins, apenas mal informados. O que será que tem de errado? Por que essa escola parece estar fadada ao fracasso, mesmo tendo condições de se tornar a melhor? Eles precisam correr contra o tempo para conseguir resolver esse problema. Se a taxa de aprovação não subir para pelo menos 50%, os patrocinadores deixarão de financiar a escola e ela terá que ser fechada. Mas um deles veio com uma solução para lá de mirabolante. A estratégia é bem esquisita. Ao invés de manter os professores excelentes, eles agora optam pelos professores loucos. A princípio, a ideia parece idiota, mas como eles já tentaram de tudo, o palpite é aceito, já que ninguém tentou isso antes. Eles procuram professores fora do padrão e têm esperança de que os loucos farão a diferença. O time está completo. Esta é a senhora Gladys, uma professora de inglês que leva uma serra elétrica para a sala de aula. Ela é ótima no que faz, mas seu método de ensino é mais parecido com um filme de terror. Em seguida, somos apresentados ao professor de matemática, Kutiro. Ele é um riponga de bem com a vida e sem o mínimo senso de urgência. Ele é tão devagar que, quando vai pescar, os peixes é que puxam ele para a água. O professor de educação física também não é muito normal. Eric Oazi, qualquer coisa pesada, para levantar e qualquer coisa plana como um disco. O quarto é o professor de química Albert. Seus experimentos são tão perigosos que às vezes os alunos sofrem com os produtos espirrando neles. Mas como eles ignoram o perigo, muitas vezes eles acabam se divertindo nas aulas. Maurice é o professor de filosofia que diz coisas em charadas e torna explicações simples em coisas de outro mundo. A Mina é a professora de francês. Ela não é exatamente louca, mas deixa os alunos loucos com suas curvas sinuosas e seus decotes. Os alunos adoram sua aula por seus excelentes métodos de ensino, mas principalmente por suas roupas reveladoras. Em seguida, temos Polochon, o professor de história. Ele é tímido e caótico, definitivamente o tipo que costumava ser intimidado no ensino médio. A equipe de perdedores entra na escola juntos, chamando a atenção de todos os alunos que não sabem bem o que vai acontecer. Gladys assume a primeira aula e começa a jogar giz nos alunos. Ela parece gostar mais de intimidar como os professores à moda antiga. Um dos alunos, chamado Nectarine, a aluna exemplar e a única que estuda. Ela pulou um ano devido às suas notas incríveis e não deixa de mencionar isso sempre que pode. Em seguida, somos apresentados ao palhaço da turma, Bular, sempre atrasado. Ele entra na sala de aula e instantaneamente se torna vítima do ataque de Gladys por causa de seu comportamento. Toda a sala de aula fica eufórica com a personalidade única, mas principalmente assustadora dela. A próxima aula é a de Kutiro. Sendo o homem preguiçoso que é, ele chega 20 minutos atrasado e ainda demora 10 minutos para escrever seu nome na lousa. Em seguida, ele faz uma pausa rolar uma fumaça suspeita e permanece do lado de fora até o final da aula. O professor de história, Polochon, entra na sala de aula errada e encontra a professora de alemão na frente.
Ele a confunde ela como sendo uma estudante e a convida a se juntar a OS Outros. A professora tenta explicar, mas Polochon, ignorante como é, não ouve. Após mexer desconfortavelmente com papéis e falar sobre Napoleão por alguns minutos, é informado de que está na sala errada. Ele se desculpa e sai correndo. No intervalo para o almoço, Polochon e a professora de alemão trocam olhares, indicando o início de um relacionamento romântico. Durante a aula de educação física, o professor de esportes faz os alunos subirem em árvores. E como eles não têm equipamentos de proteção, todos caem e se machucam. O professor até arruma um jeito de apaziguar a situação, dizendo que as quedas são menos dolorosas que muitos problemas que enfrentarão na vida. Então, é hora da aula favorita dos alunos. Amina, a professora de francês. Os rapazes olham para ela pela primeira vez e ficam babando no conteúdo que não tem nada a ver com a matéria. Boulard chega um pouco atrasado, mas tem uma maneira esquisita de ensinar também. Ele coloca seu casaco sobre a cabeça de um rapaz e chama o estudante de cabide falante. Ele explica como um cabide não pode falar durante todo o período. Por fim, na aula de química, Albert mistura alguns produtos químicos, mas devido a um pequeno erro de medição, toda a classe é coberta de espuma. Depois da escola, Polochon se aproxima da professora de francês e se desculpa por seu erro. Ele também a abraça, sem noção da etiqueta adequada, pois nunca tocou em uma mulher em sua vida. Os 7 professores ensinam os alunos por uma semana, que se torna a semana mais caótica na história da escola Jules Ferry. No final de semana, os pais chegam com reclamações, como o professor de química que danificou a mochila de alguém e o professor de esportes mandando os alunos para casa com um osso quebrado diferente a cada dia. É a última gota para o diretor antes de chamar o subinspetor da academia, mas o homem pouco se importa com como ele lida com a situação. Ele foi quem sugeriu a ideia dos piores professores, mas sua indiferença à situação faz o diretor pensar que ele tinha uma motivação oculta por trás disso. No dia seguinte, o diretor tenta assumir o controle da situação e faz o seu melhor para moldar os professores conforme seu desejo. Primeiro, ele cola os pedaços de giz na mesa para que Gladys não consiga agredir nos alunos. Mesmo assim, a megera vê o apagador e tenta atirar nos alunos. Nesse momento, ela se deu muito mal. O objeto estava preso com uma corda, e quando ela atira o apagador, ele volta e atinge ela no meio certo da fuça. Em seguida, na aula de Kutiro, ele traz uma cadeira de praia e abre no meio da sala para poder descansar. Acontece que o diretor colocou um dispositivo que, toda a vez que ele se sentar na cadeira, um dispositivo aciona um fio que causa curto-circuito. Kutiro pulou de susto com a explosão. Quando ele decide encerrar a aula mais cedo, o diretor finge ser o relógio na parede e o lembra da hora. O problema de Polochon é que ele não consegue parar de falar sobre Napoleão. Portanto, o diretor interrompe a aula com uma apresentação no computador sobre o tópico que ele deveria ensinar. Para o professor de química, ele tranca todos os produtos químicos perigosos, mas acaba deixando só a água disponível, para que não ocorram mais explosões. Para se livrar das roupas reveladoras de Amina, o aquecedor das salas são desligados, fazendo todos terem que usar roupas de frio. Enquanto isso, Polochon ainda está tentando impressionar a professora de alemão. Ele pede ajuda ao colegas, que sugerem que ele seja durão sempre que ela estiver por perto. Polochon leva a sugestão a sério e finge ser um típico bad boy depois da escola. Ele exibe seu físico esquelético e até convida ela para um encontro. No entanto, ela recusa e faz ele perceber que está fazendo algo errado na conquista. Depois de um período de avaliação, os professores estão deprimidos por causa de todas as restrições que têm enfrentado. Então, quando o subinspetor aparece para uma análise, eles reclamam de todos os seus problemas. Ele percebe um padrão de que o diretor está muito envolvido no modo de trabalhar dos professores. Portanto, ele devolve o direito absoluto dos professores em suas aulas. Agora que o grupo pode fazer o que quiser, ninguém mais segura esses malucos. Polochon, que tem um fascínio por Napoleão, não só ensina sobre ele,
como também se fantasia como se fosse o próprio líder, enquanto coloca um dos alunos para jogar confetes, simulando neve em cima dele. O preguiçoso paz e amor foi além. Ele trouxe uma rede bem confortável e atravessou na sala para poder explicar a matéria usando uma varetinha enquanto fica balançando, feito um aposentado de férias na Bahia. Em uma das aulas de Gladys, o aluno bagunceiro puxa o cabelo de Nectarine. Ela interrompe a aula para reclamar com Gladys. A professora Linha Dura resolve o problema de um jeito bem inusitado. Ao invés de punir o bagunceiro, ela tira uma tesoura e corta o cabelo dela. Como ela tem o direito de fazer o que quiser na aula, o diretor não pode fazer nada a respeito. O professor de química aproveita ao máximo a liberdade. Seus experimentos vão do absurdo ao ameaçador à vida. Quase todas as aulas acabam em algum tipo de explosão. O professor de filosofia faz seus alunos andarem nus para ensiná-los sobre a natureza em sua forma mais profunda. Nesse ponto, a escola chama a atenção dos estudantes de outras escolas do bairro. As pessoas ouvem histórias sobre uma professora atraente, aulas explosivas e momentos em que todos podem ficar sem roupas durante a explicação da matéria. Os alunos começam a invadir a escola para participar das aulas. Os novos alunos pulam o muro e, para não serem pegos, eles passam por baixo da janela do vigia da escola. O nível de presença dos alunos sobe para incríveis 120%. Agora tem aluno estudando até na sacada das salas. A escola se transforma em uma espécie de clube e os professores viram celebridades entre os recém-chegados. Enquanto isso, Polochon ainda está fazendo o possível para impressionar a professora de alemão. Desta vez, ele tenta conquistá-la fingindo ser um príncipe em um cavalo. O plano falha quando o cavalo foge. À medida que o final do período se aproxima, os alunos extras são proibidos de frequentar a escola. Os outros fazem um simulado para se preparar para as provas finais. No entanto, os resultados mostram que a taxa de aprovação caiu de 12% para 3%. Os professores não sabem o que pensar. O diretor também fica chocado que a taxa de aprovação possa cair ainda mais. Ele encontra o subinspetor e diz a ele que seu plano não está funcionando. É então revelado que tudo não passou de uma manobra. Ele nunca quis que funcionasse. Na verdade, ele queria que a taxa de aprovação fosse o mais baixa possível para que o inspetor da academia fosse demitido e ele pudesse assumir o cargo. Ele sabia que os novos professores falhariam, por isso fez questão de nomear um por um. Polochon ouve a conversa e corre para seus colegas para contar a eles. Depois de descobrir que são os piores professores da França, o grupo está determinado a provar o contrário. Polochon tem a ideia de sabotar as provas. Os outros se juntam e começam a elaborar um plano. Eles até praticam desviar de balas, caso sejam pegos. Então, o dia de colocar o plano em prática finalmente chega. O grupo se junta a uma multidão protestando do lado de fora do ministério. Quando a polícia dispersa a multidão, Gladys se deita na estrada e passa despercebida. Enquanto Gladys e Kutiro esperam do lado de fora, os outros invadem o ministério. A mina distrai os guardas com sua beleza, permitindo que o grupo entre no prédio e na sala protegida. No entanto, surge um problema imprevisto quando o cofre tem uma fechadura que precisa de um código de 6 dígitos para ser aberto. De repente, Kutiro entra, provando que eles não precisavam fazer todo o trabalho para entrar. Juntos, eles assumem que o código deve ser o dia em que o ministro venceu a eleição. Na cena seguinte, os estudantes são solicitados a fazer uma segunda prova simulada. O grupo dá dicas sobre a importância das perguntas e inicia a prova. No entanto, eles descobrem que, acidentalmente, roubaram as provas do ensino fundamental. Ainda assim, os estudantes apreciam o esforço que fizeram. Com apenas 2 semanas para as provas finais, todos perdem a esperança. Polochon vai ao diretor com sua carta de demissão, sabendo que nada que ele faça ajudará os alunos agora. Ao sair das instalações da escola, a professora de alemão expressa o quanto está desapontada com ele por fugir como um covarde. O comentário faz com que ele perceba que ainda não está pronto para desistir. Ele motiva os alunos e os professores citando Napoleão e os convence a estudar intensamente nas próximas 2 semanas.
A partir desse dia, o professor de filosofia bebe antes de ensinar, para que os alunos entendam o que ele está dizendo. Gladys permite que eles usem capacetes para não se machucarem quando ela joga pedaços de giz neles, e o professor de esportes treina os alunos mais intensamente do que nunca. 3 semanas depois, os resultados são divulgados. Para surpresa de todos, os estudantes apresentam o maior aumento na taxa de aprovação, mas ainda alcança apenas 49%. Isso significa que os professores foram mal-sucedidos e a escola não continuará em operação. O subinspetor comemora sua vitória bebendo na frente de seu chefe e revelando que esse era seu plano o tempo todo. Quando tudo está indo mal, o diretor recebe uma carta que muda tudo. Devido ao desempenho ruim repetido de Bullard na escola, ele é expulso. A estratégia é tirar o aluno problemático. Assim, com um aluno a menos, significa que a taxa de aprovação subiria para 50%, tudo graças à estupidez de Bullard. Todos comemoram a vitória e o tratam como um príncipe. Depois disso, conforme o combinado, os professores têm permissão para transferir para qualquer escola que desejem. No entanto, eles decidem permanecer em Jules Ferris para ajudar metade dos alunos que não passaram. Em outro lugar, o subinspetor está navegando em um barco em um rio cheio de crocodilos. Acontece que ele foi transferido para uma vila rural por seu chefe. Na última cena, vemos a professora de alemão beijar Polochon antes de tirarem uma foto em grupo para o mural da escola. E você? Conta aqui como são seus professores. Eles são tão pirados assim? Com qual desses tipos você já teve aula? Comente aqui embaixo para eu saber. Só tome cuidado para não colocar o nome deles. Vai que você seja punido por algum desses doidões, né? Esse foi o recap do filme de 2013 chamado Serial Teachers. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.